A primeira coisa que a gente vai fazer com o CSS é limpar as configurações que vêm por padrão. Sempre que a gente cria uma página web, perceba que ele aplica algumas configurações, como por exemplo, o tamanho da fonte aqui do H1 é bem maior que o tamanho da fonte de um parágrafo. Então a gente utiliza um arquivo CSS padrão que vai resetar todas essas configurações que vêm por padrão de cada navegador. Imagine que você criou um site, esse site vai poder ser acessado pelo Firefox, pelo Google Chrome, pelo Internet Explorer, pelo Opera e deve ter mais alguns navegadores aí. Cada navegador pode criar suas configurações padrões iniciais para uma página HTML. Então por isso que eu utilizo um arquivo CSS que vai limpar essas configurações padrões. O nome do arquivo é reset CSS. Eu vou pesquisar aqui na internet, reset CSS. Vou acessar esse primeiro aqui, Meyer Web, e o arquivo é esse daqui. Na verdade, eu vou copiar esse conteúdo aqui. Esse daqui, então, é para limpar as configurações padrões de cada navegador. E aqui na minha pasta CSS do projeto, eu vou criar um novo arquivo chamado reset.css. Sempre que um arquivo vai ter conteúdo comando CSS, você tem que colocar a extensão .css. Assim como um arquivo, quando ele é um HTML, você tem que colocar .html. São algumas regras que a gente já vai pegando a prática de usar. Então esse daqui eu não preciso mexer, é o padrão, vou só fechar aqui. Só que existe um detalhe, eu criei o arquivo CSS, se eu voltar aqui e atualizar, perceba que nada mudou. Isso porque aquele arquivo CSS eu tenho que referenciar na minha página HTML. Perceba que no mesmo projeto eu posso ter vários arquivos CSS, mas se eu não indicar que nessa página aqui eu quero utilizar aquele arquivo, ele não vai entender, ele não vai lá sozinho buscar o que está configurado no CSS. Então aqui, para eu inserir um CSS dentro do meu HTML, eu utilizo o elemento link, a tag link. E perceba que como ela é meio que uma configuração ou uma informação do site, eu coloco ela dentro da tag head. Ou seja, eu estou indicando que aqui eu vou configurar um arquivo CSS. Então perceba que quando eu insiro a tag link, aqui o Visual Studio Code já fez para mim o atributo rel, é relacionado ao quê? Relacionado a uma folha de estilos, style e href. O href novamente é para indicar qual arquivo que ele vai referenciar. Nesse caso, eu quero fazer igual eu fiz na imagem. A partir desse arquivo, eu vou navegar na pasta CSS e dentro da pasta CSS eu quero o arquivo reset.css. É assim que a gente configura ali quando você vai querer utilizar um arquivo CSS dentro do seu site, dentro da sua página HTML. É bem simples, né? Mas se esquecer isso daqui, o seu CSS não funciona. Então eu vou atualizar. Perceba que agora todos os textos ficaram iguais, ficaram sem os espaçamentos, ou seja, ele tirou todas as configurações que o Firefox tinha aplicado.